Capítulo 3. A expressão do caráter de Cristo. Título: Onde Deus trabalhará sua imagem em nós? Personalidade, temperamento ou caráter? Para entendermos melhor isso, será necessário definir, antes de tudo, algumas terminologias que sempre causam confusão no discipulado e no ensino dentro das igrejas. Se a forma na qual Deus deseja que nos conformemos é Cristo, em que isso nos afeta diretamente? Nos afeta moldando em nós o seu caráter. Isto é o que o caracteriza ou personifica ou faz ser identificado. São seus traços pessoais. Qual então a diferença entre personalidade, temperamento e caráter? Qual a diferença entre essas três facetas do nosso ser? Como podemos distinguir entre o que é personalidade, temperamento e caráter? Personalidade é aquilo que você é por nascimento, o que o define como pessoa única diante de Deus. Portanto, personalidade que provém da palavra persona ou pessoa jamais vai mudar. Não pode mudar, porque este é você com aquilo que você é pela eternidade afora. Esse ente único no universo. Alguns crentes dizem: lá no céu nós não vamos nos lembrar de mais nada, porque Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Ora, isso é uma grande tolice. Se não vamos nos lembrar de mais nada, então não seremos mais nós mesmos. Esse verso bíblico não se refere a uma despersonalização da nossa própria identidade. O versículo bíblico trata do consolo eterno de Deus que nos fará deixar para trás toda dor e tristeza. Mas não diz que sofreremos de amnésia em nossa memória ou nas experiências vividas. Isso seria como cair de paraquedas no céu, vindos do limbo, do vácuo e do nada. Pelo que teríamos a gratidão se não nos lembrarmos das lutas que travamos, das vitórias, da graça e do bondoso cuidado de Deus por nós? Deus não troca sua personalidade, não o despersonifica, não o descaracteriza, apagando quem você é. Assim, você, com a sua personalidade, é a somatória de tudo o que define o seu ser, a sua origem e identidade, as influências que recebeu ao longo da vida e todas as suas memórias e experiências. Personalidade é a totalidade do seu ser, é quem você é. Podemos dizer que o grande milagre ao sermos salvos foi nosso novo nascimento, através do qual experimentamos uma mudança de natureza. De carnais passamos a ser reconhecidos em Cristo como filhos de Deus, gerados especialmente nele, através de sua obra. Mesmo assim, a sua personalidade é a mesma, aquela com a qual você nasceu. Temperamento. É o que nos identifica e é por meio dele que nossa personalidade se expressa. Existe uma teoria muito difundida acerca dos tipos de temperamentos de todas as pessoas. Cada um deles manifestaria sua personalidade através desse veículo, o temperamento. Segundo essa teoria, haveria 4 tipos básicos de temperamento que se mesclam e onde sempre um ou dois são identificados nas pessoas. Não quero aqui colocar muita ênfase nessa teoria dos 4 temperamentos, pois simplesmente ela não está na Bíblia e é fonte de muita controvérsia. Por outro lado, devo reconhecer que é uma excelente ilustração para entendermos melhor o que é temperamento. É interessante notar como essa teoria se mostra tão em linha com o que vemos em nós mesmos e nas pessoas que nos rodeiam. Vamos usá-la apenas como uma boa ilustração, só isso. Os temperamentos, portanto, seriam principalmente 4: o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. O sanguíneo refere-se àquelas pessoas comunicativas, falantes, engraçadas, que parecem não ter nenhuma inibição e que se expõem publicamente com facilidade. Como fator altamente positivo está essa segurança para dar opinião em qualquer situação, contar histórias, se apresentar em público, fazer piada de tudo e tornar muito agradável qualquer reunião. São capazes de fazer rir e chorar. São excelentes poetas, atores, professores, advogados e políticos. Na vertente negativa, sem terem o temperamento transformado e controlado pelo Espírito Santo,
Os sanguíneos que não foram trabalhados pela cruz tendem a ser fofoqueiros, inconsequentes, falam pelos cotovelos, são verborrágicos, exagerados, ofendem facilmente as pessoas falando o que não convém e sem pensar nas consequências. Tais indivíduos tornam-se inconvenientes e desagradáveis em público. Podem ser desleais, traiçoeiros e desrespeitosos para com autoridades. Facilmente você conhece o que um sanguíneo sente, pensa e deseja, pois mostram isso sem reservas. Noutras ocasiões, comprometem-se facilmente sem pensar nas consequências, prometendo o que depois têm dificuldade de cumprir. Tendem a ser superficiais, com grande dificuldade em andar em equipe e seguir uma liderança. Entre os apóstolos, Pedro talvez seja aquele que mais demonstra traços do temperamento sanguíneo para o bem e no aspecto negativo também. O fleumático refere-se àquelas pessoas comedidas, racionais, que planejam detalhadamente cada passo antes de tomarem qualquer iniciativa. São excelentes gerentes, pois tudo o que fazem segue antes de tudo uma rota lógica e premeditada. Os fleumáticos normalmente evitam mudanças e se apegam rapidamente a uma estrita rotina pela qual sentem-se seguros. Com frequência são discípulos leais e cooperadores altamente confiáveis. No aspecto negativo, sem serem trabalhados pela cruz, tendem a ser pessoas frias, indiferentes, que usam os demais para a realização de seus projetos. Podem também ser pessoas acomodadas ou extremamente lentas, com imensa dificuldade de decidir quando se defrontam com um desconhecido. No extremo, podem ser covardes, medrosos e acomodados em uma vida sem grandes sonhos. Fleumáticos tendem a não expressar facilmente seus reais sentimentos e opiniões sobre nada, além de serem manipuladores e chantagistas, usando de sua capacidade lógica para levar as outras pessoas a fazerem exatamente o que querem. Tem enorme paciência para comer o mingau pela beirada do prato. Dificilmente se percebe o que um fleumático pensa, sente e está querendo realizar. Fleumáticos tendem a ser cientistas brilhantes, pensadores profundos, militares dedicados e atletas altamente disciplinados. Todas as atividades que requerem profundidade e alto nível de perseverança encontrarão entre os fleumáticos excelentes quadros. O melancólico são aquelas pessoas altamente sensíveis e intuitivas. Como característica altamente positiva, os melancólicos são pessoas que facilmente desenvolvem empatia pelos que sofrem, facilmente se colocam no lugar dos oprimidos e são altamente compassivos. Os melancólicos são os primeiros a embarcar em qualquer aventura e também aqueles que primeiro se deprimem diante da adversidade. Seu fator mais forte, sua sensibilidade e emoção, pode tornar-se também sua maior fragilidade. Melancólicos que não foram tratados pela cruz tendem a ser conduzidos por seus sentimentos e pouco pela razão, entrando em desespero facilmente. Por isso, podem ser negativos, depressivos e nunca encontrar estabilidade por ser conduzido o tempo todo ao sabor das circunstâncias e dos sentimentos. Entre as pessoas com esse temperamento no aspecto positivo, encontramos muitos religiosos, assistentes sociais, psicólogos, filantropos, educadores e gente das artes. Poetas, compositores, filósofos e idealistas. Alguns dizem que o apóstolo João, por falar tanto em amor e ser aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, seria alguém com esse traço de temperamento mais marcante. O colérico. Coléricos são líderes natos, pessoas muito seguras de si e com absoluta capacidade de articulação e argumentação. Possuem uma forte força de persuasão e conseguem ser altamente inspirativos. Os coléricos tomam a frente em qualquer ambiente, sendo aqueles que primeiro têm iniciativa para resolver problemas e delegar responsabilidades. Entre os apóstolos, talvez Paulo seja alguém com um perfil colérico mais marcadamente identificável. Como aspecto negativo do colérico sem transformação, temos pessoas que usam as outras, manipulam e tratam os demais com absoluta dureza. Os demais, na opinião e concepção deles, são seres inferiores. Por isso, coléricos carnais nunca se importam com o que os demais membros da equipe pensam ou sentem. Seu foco está em alcançar seus objetivos a qualquer custo, mesmo sacrificando as pessoas ao meio do caminho. São professorais o tempo todo, sabem de tudo, controlam tudo e só têm respostas
para tudo, sendo indivíduos que não sabem mais fazer perguntas. Tornam-se solitários em extremo, pois ninguém consegue conviver com gente prepotente e autossuficiente nesse nível. Pastores de êxito devem tomar especial cuidado com isso, pois facilmente tornam-se pessoas exatamente assim. Dificilmente se argumenta com um colérico, pois tendem a cristalizar sua própria opinião muito rapidamente. Os amigos do colérico vão todos ficando pelo caminho à medida que esses crescem em influência e sucesso. Deixam para trás todos os que foram usados, entre aspas, para cumprir os seus projetos. Usam os demais sem nenhuma cerimônia, a fim de servirem de trampolim para seu projeto pessoal de poder. Deixam para trás uma terra arrasada e inúmeras pessoas machucadas. Coléricos são sarcásticos e irônicos. Nesse processo de triturar pessoas, chamam isso de obra de Deus. Que se danem quem ficou para trás é o que pensam. Obstinados, à medida que passa o tempo, coléricos sem o tratamento da cruz tornaram-se, em extremo, desagradáveis no convívio. Como já disse, o temperamento pode ser ilustrado pela composição de 2 e até 3 destes temperamentos básicos. Alguém pode ser reconhecidamente colérico com traços melancólicos ou sanguíneo com aspectos secundários de um colérico. E assim sucessivamente. Dificilmente alguém possuiria um só traço de temperamento. O temperamento não é aprendido, ele nasce com a pessoa, mas pode ser transformado através da formação do caráter de Cristo pela ação do Espírito Santo. O alvo de Deus é que, de fato, seu temperamento seja espiritual. Um temperamento controlado pelo Espírito Santo torna-se livre dos aspectos negativos. Algo maravilhoso acontece à medida que crescemos espiritualmente. Depois de ser trabalhado pela operação da cruz na sua vida, dificilmente alguém identificará em você algum traço de temperamento mais marcante. Por exemplo, vemos em Jesus momentos em que ele parece melancólico, noutros fleumático ou sanguíneo e em muitos outros colérico. Mas você será incapaz de dizer qual desses temperamentos é o mais marcante na personalidade do Salvador. Por quê? Porque ele é a expressão perfeita de uma humanidade perfeita e que expressa a personalidade que possui de maneira igualmente perfeita. Esse será também nosso caminhar e nosso progresso espiritual. À medida que Deus trabalha em você, cada vez menos você expressará um único temperamento. Se for necessário sermos sensíveis e intuitivos, Deus nos levará a ser melancólicos. Na necessidade de clareza e foco, seremos fleumáticos. Diante das pessoas e em público, podemos ser sanguíneos. E diante de enormes desafios de liderança, seremos coléricos. Bendito seja esse trabalhar de Deus. O caráter. No caráter estão reunidas as qualidades e os defeitos que as pessoas adquirem ao longo da vida. O caráter expõe a forma de agir e reagir perante as circunstâncias, necessidades e pressões. É através do caráter que a nossa personalidade e o nosso temperamento juntos vão comunicar ao mundo e às pessoas em redor quem nós somos, quais valores praticamos, qual estilo de vida e comportamento nós temos. Desses três, personalidade, temperamento e caráter, o caráter é a parte moldável que, ao ser trabalhada, nos levará a expressar a beleza da imagem do Senhor. Um caráter moldado por Deus refletirá também um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Pessoas com domínio próprio e em submissão ao Espírito demonstram, acima de tudo, um caráter santo e aprovado por Deus. Assim, o seu caráter revela sua disposição natural, seus gostos e suas preferências, estilo de vida e valores, cultura e ideologia que demonstram sua personalidade. À medida que é moldado por Deus, o caráter refletirá mais do que essas coisas naturais. Demonstrará um perfil espiritual e apto a manifestar a unção de Deus. Podemos ter muitos traços de uma boa educação e de um caráter natural. Porém, se não temos o fluir de Deus se mostrando através de nós, não seremos capazes de refletir os traços espirituais da beleza e imagem de Cristo. Sua humildade, seu espírito manso e de servo, sua índole ensinável, seu quebrantamento e sua bondade são traços espirituais. Não serão revelados em quem tem meramente traços bons de uma educação natural. Por exemplo, podemos ser pontuais, éticos, disciplinados, honestos, organizados, entre outros bons traços naturais. Entretanto, somente o Espírito Santo produzirá em nós a imagem espiritual do Salvador. Não é suficiente ter boa educação e um caráter naturalmente ético.
Isso é meramente terreno. Deus deseja, através da cruz, produzir em mim e em você a imagem do seu próprio Filho. Esse trabalhar divino será algo que só acontecerá pela operação do Espírito Santo, revelando e aplicando o princípio da cruz de Cristo em nossas vidas. Nesse aspecto, há uma tensão permanente entre crentes tradicionais e pentecostais. Pentecostais gostam de unção, tradicionais gostam de caráter. Muito frequentemente gostam somente de uma dessas coisas e criticam os demais irmãos que só buscarem a outra. Às vezes, vemos tradicionais cheios de caráter, mas não fazem nada, não ganham uma alma sequer, nada acontece de sobrenatural nas suas vidas. Fé, poder de Deus e milagres são apenas teorias experimentadas por crentes de um passado distante. Algumas igrejas históricas tornaram-se com frequência clubes de gente intelectual, filosófica e boazinha. 200 anos com o mesmo número de membros, ninguém se converte, não há um único projeto para ir em busca do mundo perdido. Entretanto, a maioria dentro do prédio da igreja está cheia de caráter. Todos pagam o que devem, tendem a ser bons pais de família, são honestos e éticos, mas ao mesmo tempo estéreis e acomodados. Frequentemente expressam apenas um caráter meramente natural. São apenas pessoas boas que supervalorizam um bom testemunho, desprovido, entretanto, de qualquer traço sobrenatural em seu cristianismo limitado. Não estou aqui generalizando, claro. Por outro lado, o que adianta alguém ter unção e depois perder tudo o que construiu quando as pessoas se escandalizam ao ver a realidade miserável de um mau testemunho de alguém sem caráter? Muitas vezes essa é a realidade em ambientes pentecostais. Repito, sem generalizar. Qual é o equilíbrio? O verso de Mateus 22, 29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Relaciona o conhecimento das Escrituras com o caráter. Conhecendo as Escrituras, construiremos comportamentos corretos e éticos. Mas só isso basta? Na outra vertente, também erramos não conhecendo o poder, o sobrenatural de Deus. Não podemos transformar o Evangelho num código de condutas éticas e desprovidas do sobrenatural, pois a obra da redenção é, por definição, toda ela acima do natural, ou seja, sobrenatural. As duas coisas deveriam caminhar juntas. Não podemos ter muita unção e nenhum caráter, e também de nada adianta muito caráter sem unção. Revelação da cruz e manifestação do seu tremendo poder. Caráter sem unção não cumpre a vontade de Deus, e a unção sem caráter é também parcial e estéril. Conhecemos inúmeras pessoas que ganham almas em cujos ministérios acontecem milagres, aonde demônios são expulsos, aonde muitos são curados. Entretanto, quando conhecemos a vida do sujeito, dá até vergonha e constrangimento. O caráter é para expressar a imagem do Senhor, a fim de sermos sua expressão. Devemos expressar a imagem de Jesus e por isso Deus quer moldar em nós sua própria feição para que através de nós que somos o seu corpo, haja eficácia na obra do ministério. Que tipo de obra você quer construir? Você quer uma obra que tenha o selo de Deus? Deseja consistência e investir sua existência numa obra profunda? Isso nós decidimos de acordo com a resposta que damos ao aceitar ou não o processo de formação do caráter e da imagem de Jesus Cristo em nós.